Você acredita em coincidências? Muitas vezes a frase "a arte imita a vida" ou "a vida imita a arte" são colocadas como explicações para fatos onde coisas estranhamente semelhantes acontecem. Mas aqui o caso é bem diferente. Poderia a arte inspirar uma catástrofe? Eu sou Nyx, a deusa da noite. Hoje vamos falar sobre uma tragédia que começou nas páginas de um livro e terminou com milhares de vítimas no fundo do mar, de uma versão criada uma década antes, numa assombrosa cacofonia de semelhanças que faz questionar. Existem mesmo coincidências? Vamos recapitular o que sabemos sobre a fatídica história do Titanic. O Titanic foi concebido pela empresa de navegação britânica White Star Line como parte de uma estratégia para competir com outras companhias no mercado de viagens transatlânticas de luxo. Junto com seus navios irmãos, o Olympic e o Britannic, o Titanic foi projetado para ser um dos maiores e mais luxuosos navios de passageiros da época. A construção começou em 31 de março de 1909, no estaleiro Harland & Wolff, em Belfast, Irlanda do Norte. Projetado pelo engenheiro naval Thomas Andrews, o Titanic tinha cerca de 269 metros de comprimento e pesava aproximadamente 46 mil toneladas. Seus 16 compartimentos estanques levaram muitos a acreditar que o navio era praticamente inafundável. O casco do Titanic foi lançado ao mar em 31 de maio de 1911, e o trabalho de equipar o navio com interiores luxuosos e tecnologia avançada continuou até março de 1912. O Titanic partiu de Southampton, Inglaterra, em 10 de abril de 1912, com destino a Nova York. A bordo estavam cerca de 2.000 pessoas, incluindo alguns dos indivíduos mais ricos do mundo, imigrantes em busca de uma nova vida na América e uma tripulação dedicada. O navio oferecia acomodações luxuosas na primeira classe, confortáveis na segunda classe e funcionais na terceira classe. Na noite de 14 de abril, o Titanic navegava a uma velocidade próxima da máxima, apesar de várias mensagens de outros navios alertando sobre a presença de icebergs na região. Às 11h40 da noite, o vigia Frederick Fleet avistou um iceberg diretamente à frente. Embora tenham tentado manobrar para evitar a colisão, o lado direito do navio raspou no iceberg. O impacto causou rupturas no casco abaixo da linha d'água, comprometendo 6 dos 16 compartimentos estanques. O design permitia que o navio permanecesse à tona com até 4 compartimentos inundados. Ficou claro que o Titanic iria afundar. Infelizmente, havia botes salva-vidas para apenas cerca de 1.000 pessoas. A evacuação foi desorganizada. Protocolos de segurança não foram seguidos e muitos botes foram lançados com capacidade abaixo do total. Às 2h20 da manhã, aproximadamente 2h40 após a colisão, o Titanic partiu-se em dois e afundou nas águas geladas do Atlântico Norte. A temperatura da água era de aproximadamente 2 graus abaixo de zero, o que levou à hipotermia rápida daqueles na água. O navio RMS Carpathia chegou ao local por volta das 4 da manhã e resgatou os sobreviventes nos botes salva-vidas. Ao todo, cerca de 700 pessoas sobreviveram, enquanto mais de 1.500
perderam a vida no desastre. A tragédia chocou o mundo e destacou falhas significativas nas normas de segurança marítima da época. Porém, em 1898, Morgan Robertson havia escrito Futility or the Wreck of the Titan. No livro, um ex-oficial da Marinha Mercante, John Rowland, se vê obrigado a trabalhar como marinheiro em uma grande empresa, uma vez que sua vida está destruída, principalmente, pelo vício em álcool. Essa empresa construiu, então, uma obra magnânima que pretendia romper todos os limites da engenharia naval. O Titã foi concebido como o ápice da engenhosidade humana, representando o máximo de luxo, tamanho e velocidade. Criado por uma empresa britânica fictícia, o navio foi projetado para ser o maior e mais avançado transatlântico de sua época, destinado a dominar as rotas do Atlântico Norte. Ele tinha aproximadamente 240 metros de comprimento, tornando-o o maior navio já construído até então, pesando cerca de 75 mil toneladas. Capaz de atingir 25 nós, era um dos navios mais rápidos de sua época. Possuía 19 compartimentos estanques, projetados para torná-lo praticamente inafundável, e carregava apenas o número mínimo de potes salva-vidas, suficiente para cerca de metade dos passageiros e tripulantes, em conformidade com as regulamentações obsoletas da época. O Titã zarpou em sua viagem inaugural de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova York. O navio era o orgulho de seus construtores e foi lançado com grande fanfarra e expectativa. Transportava um grande número de pessoas, incluindo membros da elite social, empresários influentes e cidadãos comuns em busca de novas oportunidades. Composta por marinheiros experientes, engenheiros e pessoal de serviço, totalizando centenas de indivíduos dedicados ao funcionamento do navio. O Titã oferecia luxuosas acomodações de primeira classe, com salões ornamentados, restaurantes sofisticados e cabines espaçosas. As classes inferiores também eram bem atendidas, embora com menos opulência. Durante a travessia, o Titã navegava em alta velocidade pelo Atlântico Norte, tentando estabelecer um recorde de tempo de viagem. Apesar dos avisos sobre a presença de icebergs, a confiança na inafundabilidade do navio levou a decisões arriscadas. Em uma noite fria de abril e com névoa, o Titã colide com um enorme iceberg. O impacto ocorre no lado de estibordo, abrindo um rasgo significativo no casco. O iceberg danifica múltiplos compartimentos estanques. Embora o navio pudesse flutuar com alguns compartimentos inundados, a extensão dos danos excedeu essa capacidade. Inicialmente, a gravidade da situação é subestimada. Quando percebem a inevitabilidade do naufrágio, já é tarde para evacuar todos de forma segura. Com botes insuficientes, a evacuação é marcada pelo pânico e pela desorganização. O Titã afunda rapidamente nas águas geladas do Atlântico Norte. Muitos passageiros e tripulantes perecem devido à hipotermia ou afogamento. Após o naufrágio, a história gira em torno da luta pela sobrevivência de John Rowland e da garota, a qual ele resgatou, transformando-se em um arco de redenção e reconstrução, em paralelo às repercussões do acidente. Até hoje, discute-se as incríveis coincidências entre a história verdadeira e a ficcional. Muitos, inclusive, sugerem que Morgan Robertson
havia recebido algum aviso ou premonição. O fato é que, em ambos os casos, vários fatores foram negligenciados, permitindo que uma tragédia anunciada dessa magnitude fosse consumada. Mas no caso do Titã, não havia uma história já contada que pudesse ser usada como exemplo para que o pior fosse evitado. E você? Conhecia o caso do Titã e sua relação com o Titanic? Acredita que isso seria mera coincidência? Ou a realidade compartilha algo de muito profundo com nossa própria imaginação? Escreva nos comentários. Hoje dou minhas boas-vindas e meu muito obrigada ao novo acólito da noite, o Richard Augusto. Seja bem-vindo. Torne-se membro e tenha acesso a conteúdo exclusivo, lançamentos de vídeos com antecedência, ao nosso servidor no Discord e muito mais. Se gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Aqui tem mais 2 vídeos para você navegar pelos mistérios da história. O primeiro é sobre os casos reais de vampirismo e o outro é sobre Vril, uma energia secreta que poderia ter mudado os rumos da Segunda Guerra Mundial. Obrigada por chegarem até aqui. Fiquem bem. Sob o véu da noite.